por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia, muito obrigado por essa noite maravilhosa, muito obrigado a cada pessoa aqui presente, apesar das chuvas, circunstâncias adversas, e o Senhor nos abençoe com essa palavra, ó Deus, com a presença de Jesus no meio de nós, conforme a sua palavra testifica, que o próprio Senhor Jesus possa ministrar agora aos nossos corações essa certeza, essa convicção de vida eterna, para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, essa é a última mensagem aí na carta de João, primeira carta de João. Já meditamos várias mensagens aí no último mês, trazendo uma ordem aqui, no capítulo 1, como obter a salvação, a vida eterna. No capítulo 2, a inabalável salvação. Depois também no capítulo 2, as evidências da salvação. Também meditamos no capítulo 3, o resultado da salvação. No capítulo 4, a origem da salvação. E também meditamos no capítulo 5, semana passada, a fé que vence o mundo. E hoje, para concluir, nós vamos meditar aí a exaltação de Cristo, concluindo a carta, tá certo? Então, é um momento especial da história do povo de Deus. Muitas pessoas, por causa das perseguições, das circunstâncias, estavam deixando o Evangelho, voltando atrás ao judaísmo, às antigas religiões. E aí o apóstolo João, o discípulo amado, aquele que reclinou no peito de Jesus, ele, pensando nessas pessoas que estavam meio desorientadas, resolve escrever essa primeira carta, para trazer uma certeza de salvação. A grande questão aqui é como ter certeza da salvação. Porque alguns, às vezes até com justiça, e a gente sendo condescendente, com razão, estavam voltando atrás. E depois eles não sabiam se eles eram crentes ou não, se tinha salvação ou não. Agora eles negaram a Jesus, voltaram atrás, não resolveu o problema e eles não sabem para onde ir. Então o apóstolo João escreve essa carta com esse propósito, com essa finalidade
de trazer certeza à salvação, ok? E isso resume aí no capítulo 5, olha para vocês verem, vamos ler juntos, nós vamos ler vários versículos, quem puder, vamos manter aberto para me ajudar aí. Olha o capítulo 5 que nós lemos, olha o versículo 11, 12 e 13, resume tudo o que ele quer falar nesta carta, vamos ler juntos? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Aqui está o ápice da carta de João, tá certo? E eu lembro, na primeira pregação, eu contei a história, um fato verídico, muito interessante, e eu vou repetir lá agora, né? Pode ser que alguém não estava aqui naquele primeiro dia, né? Eu contei a história de um homem milionário muito rico, que gostava também de obras de artes. E ele adquiriu muitas obras de artes no decorrer da sua vida. Mas ele tinha um único filho. E este filho morreu num acidente. E aí, um amigo do filho dele pintou um quadro do filho dele de presente para ele. E ele pegou aquele quadro e colocou no centro da casa, da sala, e era uma sala bem grande. No meio da sala ele colocou o quadro do filho dele, rodeado de artes, obras de artes, quadros de artes milionários, caríssimos, mas no centro da sala tinha o quadro do filho dele. Poucas pessoas reparavam no quadro do filho dele, mas aquele homem faleceu, deixou o seu testamento, ele já era viúvo nessa época, e aí naquele dia da leitura do testamento, parentes, jornalistas, uma multidão de pessoas vieram para ver a leitura do testamento daquele homem. E o advogado responsável pela leitura e execução do testamento, ele começou falando: olha gente, devido às circunstâncias adversas, mais conhecidas de todas, meu patrão, aquele que me contratou, colocou à venda o primeiro quadro, o quadro do filho dele, que na perspectiva dele era o mais valioso, o mais importante. Alguns começaram a rir na plateia. E ele disse assim: então nós vamos começar o leilão por este quadro. E vou abrir aqui a contagem aqui. 1 milhão. Alguém dá 1 milhão? Alguns riram, alguns sorriram. Não sei se de ironia, de zombaria. Ninguém fez proposta. Abaixou para 500 mil, para 100 mil, para 10 mil. Abaixou para 1.000. Ninguém fez uma única proposta. Alguns já estavam ansiosos, angustiados, preocupados, eu tenho mais que fazer, vão passar por que vale a pena de uma vez, eu estou de olho naquele, eu estou de olho naquele, cada um pensando quanto iria oferecer, né, ali, a cada um daqueles quadros que lhe interessavam, e eram muitos quadros, e tinha muita gente. Alguns já começavam a calcular quantas horas eles iam ficar ali durante aquele leilão para que pudesse executar todo aquele testamento de tantas obras de artes valiosas que tinham. Mas aquele rapaz, amigo do filho, que tinha pintado o quadro, que ali estava, quando ele viu que o valor foi abaixando e ninguém dava oferta, e chegou a 100 reais. Aí você, isso eu aguento pagar. Ele era meu amigo. Eu compro o quadro. E aí o advogado, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido para o jovem rapaz. O rapaz todo feliz, emocionado, chorando, pegou o quadro e já ia saindo. Aí eu falei: peraí, o advogado chama, eu falei: calma. Aí eu disse: não, eu vou para casa, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu disse: não, tem uma cláusula aqui, aquele que tiver o quadro do filho tem tudo, está encerrado o leilão. Aquele que tiver o filho tem tudo, está encerrado o leilão.
Alguns gritaram, choraram, arrependeram, reclamaram, murmuraram. O advogado pegou a sua pasta, saiu, e o menino até hoje não entendeu o que aconteceu. Da noite para o dia ele estava milionário. Aquele que tem o filho tem tudo. Irmãos, o apóstolo João vai encerrar essa carta, depois de falar várias etapas, perspectivas sobre como ter certeza da salvação. Ele vai encerrar apontando para Jesus, exaltando Jesus, fixando tudo em Jesus. Paulo já fazia isso em Efésios, Filipenses, Colossenses. O apóstolo Pedro faz isto quando ele vai falar da obra de Jesus, o sangue de Cristo, que é muito mais valioso e precioso de qualquer joia humana, ouro, prata, pedras preciosas. Mas agora João ele faz de uma forma diferente. Eu achei interessante. O apóstolo João ele vai trazer uma perspectiva para nós diferente. Então nós vamos ver aqui 3 formas que o apóstolo João utiliza aqui na sua escrita para exaltar Jesus Cristo. A primeira está aí, olha, nos versículos 7, 9, 11, 12 e também no 8, né? Cristo é exaltado pelo tríplice testemunho eterno. João, depois de falar para os seus ouvintes, né, escrever para eles, agora João aponta tudo para Jesus. Ele fala assim, olha, Cristo é exaltado pelo tríplice testemunho eterno. Olha o versículo 7, pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Olha o versículo 9, se admitimos o testemunho de homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho, que está no versículo 11, vamos ler o 11 e o 12, olha, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, veja bem, na plenitude dos tempos, Deus fez convergir tudo para Jesus. Daqui a pouco nós vamos ler um versículo sobre isso em Colossenses. E aí, este é o testemunho tríplice eterno, o Pai, versículo 7, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Irmão, de tudo que existe neste mundo, Deus é eterno, a Palavra é eterna, o Espírito Santo é eterno. É lógico que Jesus, o testemunho está apontando para ele. Somente o Pai, a Palavra e o Espírito Santo são eternos. E toda essa eternidade conjunta aponta para Jesus. O Pai glorifica o Filho, a Palavra revela o Filho, o Espírito Santo aponta para o Filho. Tudo em Jesus. E aí, irmãos, é a exaltação de Cristo feita pelo apóstolo João. Todos participam da eternidade com Cristo, apontando para Cristo. Por quê? Porque Cristo teve uma vida plena de perfeita obediência agradável ao Pai, como nunca ninguém teve. E olha que interessante, irmãos, nas mesmas circunstâncias que nós. Eu diria talvez que até mais difíceis. Por exemplo, Adão e Eva estavam no jardim do Éden, tinha tudo à sua disposição. Havia um mandamento, uma ordem para eles obedecer: não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Jesus estava lá no deserto, 40 dias, passando fome, necessidade. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás quando ele estava no limite, no ápice das suas forças. Adão e Eva caíram, Jesus venceu. Jesus teve que obedecer todos os mandamentos de toda a lei, de Gênesis, Apocalipse, mais um pouco. Adão e Eva tinham um mandamento. Por isso que agora João, o apóstolo João, vai exaltar a Cristo, falando que a própria eternidade o exalta. Então, resumidamente, a obra de Cristo, Cristo morreu, ressuscitou para a nossa salvação, através de uma perfeita justiça e obediência à vontade de Deus. Incomparável.
Por isso que os recursos de Jesus são tão grandes e tão maravilhosos. Entende? Quem crê em Cristo obtém, recebe, é imputado teologicamente falando sobre essa pessoa toda a obra de Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida, tem tudo. Este testemunho, irmãos, é para trazer segurança, paz, tranquilidade, certeza de salvação aos ouvintes. É isso que João está trazendo para nós. Russell Shedd foi um grande comentarista bíblico, faleceu há pouco tempo. Ele fala assim, olha, o Evangelho de João foi escrito para despertar a fé, mas a primeira carta de João, ela vem escrita para nos dar certeza e convicção da fé naquilo que cremos. Então João escreveu o Evangelho e agora escreve a carta. Olha o versículo 9. Gente, quando a gente tem o testemunho de alguém, é tão bom. Quando eu ouço alguém falando bem das minhas pregações para outras pessoas, eu fico tão assim, emocionado. Agora olha o versículo 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O testemunho de Deus é maior. E agora o próprio Deus dá testemunho do Filho. É muito interessante. E aqui na terra ele coloca também, eu diria, e não é tão forte, mas no versículo 8 ele fala, e 3 são os que testificam aqui na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. O Espírito, só para os irmãos lembrar, lá em Romanos 8, o Espírito testemunha também sobre essa realidade de Jesus, a obra de Jesus. Romanos 8, versículo 9, está escrito assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o versículo 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o Espírito dá testemunho. Lá no batismo, Mateus 3, 16, 17, quando Jesus foi batizado, aí Deus falou, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O batismo dá testemunho. E também o sangue na morte, lá em Colossenses, esse texto é maravilhoso, Colossenses 1, também vai dar testemunho. Então aqui na terra, o Espírito Santo dá testemunho, falando aos nossos corações. A água dá testemunho quando Jesus foi batizado, consagrado para iniciar o seu ministério. Nós já meditamos sobre isso lá em Mateus 3 e Colossenses 1, versículo 18, nós também já meditamos nessa passagem. Ele fala também, testemunhando sobre Jesus. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Deus fez convergir tudo para Jesus, no céu e na terra. A plenitude da criação foi toda concentrada em Jesus. Lá no céu temos a eternidade, o Pai, a Palavra, o Espírito testemunhando da obra de Cristo, exaltando Cristo. Aqui na terra, o Espírito Santo falando aos nossos corações, o batismo de Jesus ali, quando ele foi batizado, e o sangue, a sua morte na cruz, testificando a obra de Jesus. Irmãos, isso tudo é para exaltar a Cristo. Ele nos dá segurança, certeza de vida eterna na nossa comunhão com Cristo. Mas vamos voltar lá, 1 João 5, 14, 15, 18. Também Cristo é exaltado pelo seu próprio poder. Ele é exaltado pelo testemunho da eternidade, pelo testemunho terreno, e agora aqui ele é exaltado pelo seu próprio poder. Olha o versículo 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha o versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Olha o versículo 18.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele, Jesus, que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, este mundo jaz no maligno. O diabo é o Deus desse século. Mas aquele que pertence a Jesus, o maligno não toca. Cristo é exaltado pelo seu próprio poder. Ele nos ouve no versículo 14. Se pedimos alguma coisa que nos vontade, ele nos ouve. No versículo 15, ele atende. Obtemos os pedidos que lhe temos feito. Pastor, qualquer pedido. Ele é exaltado pelo seu próprio poder, onipotente, junto com o Pai e com o Espírito. Obtemos os pedidos que lhe temos feito. Lá em Mateus 7, vai fazer: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Mas, pastor, eu estou querendo saber se eu posso pedir qualquer coisa. Pode pedir, fica à vontade, mas eu vou falar mais aqui. Irmãos, olha só, ele nos ouve. Eu quero você ampliar aí, quando fala. Somente ele nos ouve. Olha o Salmo 65, quando eu falo ele nos ouve, ele nos atende, ele nos guarda, versículo 18, guarda do mal. Mas eu quero o Salmo 65, quando fala que ele nos ouve. Salmo 65, versículo 2: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Somente Jesus ouve. Não é apenas que ele nos ouve, é somente ele que ouve. Não tem outro que ouve, que escuta, que nós possamos ir fazer oração. Olha o Salmo 66, versículo 20. A gente gosta de cantar esse versículo nas orações pela manhã. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Ele nos ouve, irmãos. Nós temos um Deus que nos ouve. Você pode estar ali na sua casa, seu quarto secreto, você pode estar lá no ônibus, no metrô, numa viagem, numa mesa de cirurgia, na prova do Enem semana que vem, um concurso, uma situação inesperada, diversa. Ele nos ouve e não tem outro que ouve e escuta. Nós precisamos estar ciente e consciente disso. E ele atende. Ele ouve e ele atende. Às vezes até orações extravagantes. Olha lá, João 15, versículo 7. Jesus nos ouve, Jesus nos atende, irmãos. Olha o versículo 7, João 15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. O que você quer nessa noite? O que você está precisando nessa noite? Qual a sua necessidade? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, tem alguns versículos na Bíblia e são muito extravagantes para a nossa fé. Os pentecostais deitam e rolam nesses versículos, e às vezes eu fico até com um pouco de inveja. Jesus iria fazer uma promessa que ele não iria cumprir. Agora tem um detalhe aí, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E fala também que ele nos guarda, o Salmo 21, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele guardará a tua saída, a tua entrada, Irmãos, Deus nos guarda, Jesus nos guarda. O poder de Jesus é incomparável. Na plenitude dos tempos, Deus fez convergir tudo para Jesus, tanto da terra quanto do céu. Jesus teve uma justiça, uma obediência tão plena e perfeita a Deus, que Deus falou assim, 100% para ele. Neste eu posso confiar.
a vida de Jesus 100% para glorificar a Deus. E Deus glorificou Jesus colocando tudo nele. Irmãos, agora voltando aqui, Ele nos ouve, Ele nos atende. Pedireis o que quiserdes. No entanto, tem algumas condições bíblicas e outros textos paralelos, né? A gente, na teologia, no seminário, a gente aprende, né? A Bíblia explica a Bíblia. Tem pelo menos umas 3 condições que eu queria deixar para os irmãos, né? Antes que os irmãos fiquem muito empolgados e saiam pedindo qualquer coisa, tem alguns critérios. Primeiro critério: devemos pedir segundo a sua vontade em seu nome, de Jesus. Ok? Segundo critério: deve ser alguém perdoado e lavado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que Deus não ouve ímpios, não escuta. E o terceiro critério: tudo deve ser para a glória de Deus. Pastor, posso pedir qualquer coisa? Qualquer coisa, pedireis o que quiseres. Mas você precisa passar por esse critério. Isso vai glorificar a Deus. Isso vai glorificar a Deus. Bom, vamos para o último ponto, versículo 20, 21, 1 João 5. Então, Cristo é exaltado pelo testemunho eterno de Deus, da palavra e do Espírito. E aqui na terra, pelo Espírito, o batismo, né, que é a consagração de Jesus, né, pelo Espírito, pelo batismo e também pelo sangue na sua morte. Nem a morte conseguiu segurá-lo. Cristo é exaltado pelo seu poder onipotente, único, suficiente. E por último, Cristo é exaltado acima dos ídolos, versículo 20 e 21. Vamos ler juntos esses 2 versículos, são pequenos. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Cristo é exaltado acima dos ídolos, irmãos. Este é o verdadeiro Deus. Este é o verdadeiro Deus e nele está a vida eterna. Irmãos, presta atenção num detalhe aqui muito importante que nós temos que entender. Isso é muito importante. Dentro do coração de cada um de nós tem um vazio que só pode ser preenchido pela eternidade. Jesus Cristo. Quando nós não estamos em comunhão com Jesus, mesmo sendo cristãos, entendeu? Você recebeu Jesus, aceitou Jesus, converteu, salvo, regenerado. Mas se nós não alimentarmos esse vazio da vida eterna dentro do nosso coração, o nosso coração vai criar um ídolo, um falso Deus, Deus falso, algo para adorar, para se alimentar. Inclusive os cristãos, cada um de nós, sem exceção, precisamos alimentar essa vida espiritual. Quando ela não é alimentada corretamente, adequadamente, que isso é somente através de Jesus Cristo, nós criamos ídolos. Ele não está falando para incrédulos, ele está falando para pessoas que tenham certeza de vida eterna. Filhinhos aqui eram os filhos espirituais dele. Ele está falando para a igreja, para mim e para você. Dentro de nós tem um vazio que precisa ser alimentado com a vida eterna. É por isso que quando a gente falta à igreja no domingo, é por isso que quando a gente deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, a gente fica angustiado, ansioso, preocupado, desorientado na terra. Porque está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E aí nós criamos ídolos, coisas para nos apegar. Por isso que nós temos essa geração de tanta idolatria dentro do coração. Irmão, qualquer coisa que exige de nós sacrifício, esforço, a gente precisa abrir mão da comunhão com Deus, comunhão da igreja, que nós precisamos sacrificar a família, sacrificar a nossa saúde. Qualquer coisa que exige sacrifício é um ídolo. E se você não alimentar essa vida corretamente,
por meio de Jesus, o seu coração vai criar um ídolo. Estão entendendo? Irmãos, quando o pastor fica insistindo que nós precisamos orar e ler a Bíblia diariamente, que nós não podemos faltar no domingo, é porque o pastor te ama. Ele não quer te ver entregue aos ídolos. Eu não vou ganhar mais nem menos se você deixar de vir orar e ler a Bíblia. É você que vai sofrer as consequências. Mas porque eu choro de ver pessoas entregues aos ídolos. Os ídolos não resolvem nada, irmãos. Os ídolos prometem muita coisa. Ídolo promete alegria, promete prazer, promete segurança, promete riqueza, promete dinheiro, promete saúde, promete uma infinidade de coisas, mas não cumpre nada. Nada. O resultado é o quê? Ansiedade, frustração, decepção, depressão. Por isso que o apóstolo João, com todo esse seu amor, filhinhos, meus filhos espirituais, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, às vezes até coisas boas podem se tornar ídolos. Trabalho é bom ou ruim? Você conhece alguém e idolatra trabalho? Dinheiro é bom ou ruim? Você conhece alguém e idolatra o dinheiro? Saúde é bom ou ruim? Você conhece alguém e idolatra a saúde? Casamento, filhos, igreja. Tem pessoas que idolatram igreja. E agora eu vou derrubar a mim mesmo. Pastores. Você conhece alguém que idolatra pastores? Pastor é bom ou ruim? Pastor é uma bênção de Deus para a humanidade. Se não fosse os pastores, a humanidade estava perdida, abacalhada, bagunçada. Pastor é uma graça de Deus dada à humanidade. Mas tem muita gente que idolatra pastor. Eu acho que presbiteriano não tem esse perigo não, mas tem muita gente por aí que idolatra pastor. Irmãos, onde eu estou querendo chegar para você? O grande objetivo do Evangelho de João é levar as pessoas a terem vida eterna. Mas o grande objetivo da carta de João é levar as pessoas a ter certeza da salvação. Vida em abundância. Não se deixar iludir nem enganar pelos ídolos. Entende? Tem muito crente frustrado, vazio, ansioso, que falta essa comunhão com Jesus e a palavra. E a gente não sabe o que está acontecendo. Já viu quando você está assim, inquieto, e não sabe o que está acontecendo? Falta você preencher o coração com a comunhão com Jesus. Irmãos, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a salvação. Mas através da comunhão diária com Jesus, através da oração, leitura da Bíblia, comunhão no culto, santa ceia, que nós alimentamos essa vida eterna e vida em abundância. Não basta você crer em Jesus, você precisa alimentar essa vida espiritual diariamente. Diariamente. Entende? Quem aqui não almoçou, nem jantou, nem teve nenhuma refeição essa semana inteira? Desde domingo até hoje. Todos nós. Nós precisamos nos alimentar fisicamente, diariamente. Espiritualmente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Entende? Os africanos, muitos deles, né, o João Cif, né, que a gente patrocinou ele durante muitos anos, né? Um dia ele veio aqui em casa, ficou alguns dias comigo, aí tomou café da manhã, almoçou. Quando deu à noite, eu queria fazer gracinha, comprei uma pizza, né? Aí ele não comeu nem um pedaço. Aí eu fiquei sem graça, assim, pastor Ronaldo, me perdoa, vocês comem demais. Lá a gente faz uma refeição por dia. E a gente já tinha feito algumas visitas e feito alguns lanches. Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos nos alimentar fisicamente e às vezes até extrapolamos. Haja um frango com quiabo, uma feijoada, um tropeiro, você passa do limite na hora. Tem gente que passa do limite comendo jiló. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Entenderam, irmãos?
O grande objetivo do apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, escrevendo a carta, é que você receba vida, se torne filho, vida eterna, vida espiritual e vida em abundância. Pastor, eu entendi, eu quero. Como eu faço? Primeiro, você precisa receber Jesus no seu coração. Não tem jeito. Está aí o versículo 12. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Sem Jesus não vale nada o que eu estou falando aqui. Tá certo? Segundo, você precisa ter comunhão com Jesus diariamente. Todo dia. Todos os dias nós precisamos separar tempo para orar e ler a Bíblia. Pastor, quanto tempo? Depende, se você tem mais tempo ou menos tempo. Eu diria, para começar, 10 minutos, 15 minutos, pela manhã, orando, lendo a Bíblia, para começar a alimentar essa vida espiritual, experimentar uma vida em abundância. Amém? Então, esse é o nosso desafio, irmãos. Crer em Jesus e ter conexão diária com Jesus. Separar tempo para orar e ler a Bíblia diariamente. Tá certo? Eu não estarei lá vigiando você, mas você vai saber se não tiver ansiedade, frustração, vazio. Os ídolos vão multiplicar no seu coração. João Calvino, comentando esse texto, ele fala assim: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se não tiver Jesus, os ídolos proliferam e dominam. Só que ídolo não resolve nada, só gera frustração. Vamos orar?